Esse final de ano está complicado, apertado, loucura, 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 mas está indo bem, graças a Deus. 2 vendas assinadas aí nas últimas 2 semanas. Se estiver chegando por aqui agora e não me conhece, sou Rafael Dalla, sou corretor de imóveis desde 2009, atuo dentro do mercado imobiliário ainda e também hoje ensino corretores a dominarem a fotografia imobiliária e passar a vender imóveis todos os meses. Essa live aqui é uma live, parte das nossas lives semanais. Toda semana nós temos 2 lives semanais aqui. Atualmente elas são em dias aleatórios, então tu precisa ser avisado quando que ela vai acontecer. Rafa, como que eu faço para ser avisado? No link do meu Instagram lá tem um lugar para tu acessar e ser avisado das lives. Tu vai entrar para um grupo onde eu só disparo ali avisando que eu tô começando uma live. E aí tu não perde nenhuma e nem as suas gravações. Fechado? Então, se não tá inscrito, não está sendo avisado ainda dessas lives, a primeira coisa que eu acho que tu precisa fazer é ir lá e se inscrever na live, para ser avisado das lives. Fechado? Se não é inscrito aqui no canal também, já se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, compartilha essa live aqui com alguém que tu lembre dentro do mercado imobiliário aí, que nos ajuda muito, muito, muito a crescer. E quem for chegando, se tu tá aqui já assistindo, já vai me dando um oi, me diz de onde que tu tá falando aí. Eu sei que eu andei, para quem é assíduo das lives aqui, eu sei que eu andei falhando um pouco aqui com vocês, mas o final de ano tá bem, bem complicado para mim. Uh, mas eu me comprometo que eu tô voltando. Tô voltando e voltando com tudo, com as lives aí. Fechado? Bora conversar hoje sobre a postura que falta para o corretor. Como parar de ser refém e vender todos os meses. Olha só que maluco, ó, o Clayton. Fala, Clayton, vambora, seja bem-vindo. E olha só que maluco, né, isso. Acabei de encontrar um ex-corretor meu que abandonou a profissão, inclusive, que não está mais atuando como corretor de imóveis. Ele foi meu corretor, participou da minha equipe. Fala, Luiz, vambora. Ele participou da minha equipe de corretores na primeira imobiliária que eu gerenciei aqui em Porto Alegre, foi a Nobilitária. Hoje, inclusive, estava conversando com o dono, que é o Guima, lá da Nobilitária, uh, uh, hoje mesmo ali com ele, trocando ideia. Ele quer mostrar um imóvel que é captação minha ali pra gente fazer uma parceria no sábado. Tô até aguardando o proprietário me responder. E eu tava. Tudo hoje acabou se encaixando para isso, tá? Por que que acabou se encaixando para isso? Porque desde a semana passada eu venho percebendo uma postura, não só em relação aos negócios que eu fechei, aos negócios que não acabaram não sendo concluídos lá dentro do Alphaville, uh, e que também acabaram fazendo o Thiago, que é esse antigo corretor meu, se afastar da profissão, da corretagem ali. Na época, confesso que na época, como foi a primeira imobiliária que eu gerenciei, eu não tinha clareza do trabalho como corretor como eu tenho hoje. Eu não tinha o domínio sobre as ações que a gente precisa fazer para vender imóveis todos os meses. E quando eu falo vender imóveis todos os meses, não é vender um imóvel. Pode ser vender dois, três, quatro, não importa. Mas a partir de um imóvel, o corretor já consegue se sustentar, vamos botar assim, na profissão, né? Porque a profissão de corretor, ela é uma profissão difícil. Ela é uma profissão ingrata. Algumas pessoas entram na corretagem achando que eu tô com, não, mas tá sensação que eu tinha que estar borrada a minha câmera, mas não tá, né? Parece que ela tá um pouquinho desfocada ali, mas voltou. Acho que voltou. Vamos ver. Enfim, vamos lá. Ah, então é isso, sabe? Essa questão de a gente achar que a profissão a corretagem é uma profissão fácil, mas ela não é. Ela é uma profissão ingrata, ela machuca, gente. Ela machuca, tá? Desde que. Rafa, mas em que sentido que tu diz isso? Ela machuca quando a gente não sabe lidar com ela. E até que a gente consiga enxergar esse processo, ou ter alguém nos ensinando esse processo, e confiar no processo, a corretagem ela vai te maltratar, ela vai te testar. Alguns vão aguentar e vão continuar, outros não. Outros vão desistir.
Fechado? E Rafa, tu tá dizendo que eu desisti porque eu não aguentei? Não, não é isso, sabe? Lógico, tu não aguentou e desistiu, tá tudo certo. E lógico que tem algumas pessoas que têm necessidade, que não vão aguentar, que a dificuldade financeira vai pesar e vai fazer a gente abrir da profissão. Faz parte, tá? Faz parte isso. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes dentro do mercado imobiliário. Porém, ah, qual é a postura que eu quis trazer hoje aqui para nós? E eu vou explicar essa postura, vou explicar as consequências dessa postura. Porque o que, que acontece? Quando a gente tem essa postura, ah, as chances são que ou a gente não vai vender todo mês, ou a gente não vai vender tudo que poderia. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque essa postura aconteceu com o pessoal que atua lá dentro da Alphaville. Rafa, esse ano foi ruim na Alphaville? Não. A gente vendeu muito bem lá dentro do Alphaville. Muito bem, graças a Deus. Inclusive, o Lineu tá devendo um churrasco. A gente tem que marcar um churrasco lá para comemorar o ano que foi espetacular lá dentro do Alphaville, tá? Agora, essa postura com certeza tirou algumas vendas lá de dentro do Alphaville. A gente podia ter vendido mais do que realmente vendeu lá, do que vendeu esse ano. E por que, que eu tô falando isso? Porque eu tive uma conversa com eles e eu descobri algumas vendas lá que estavam caindo ali, eles estavam perdendo algumas vendas. E eu disse pra eles, eu disse, cara, vocês não podem. E qual é a postura? É a postura da gente olhar pro céu com muita fé e pouca luta. É a postura de faltar um pouco de vontade na hora de fechar negócio. E por que que isso, Rafa? Mas, pô, se eu tô precisando, eu tô dentro do mercado imobiliário, eu preciso vender. E eu vou te dizer assim, ó, acontece sempre com dois perfis, tá? Dois perfis de pessoas acabam acatando essa postura. Quais são os dois perfis? Isso aqui fica um alerta para quem tá vendo aqui a live, tá? Um dos perfis é o perfil que não tá precisando de grana, ou seja, lá na Alphaville a gente tava vendendo bem, e a gente não tá precisando de venda, verdadeiramente. A gente não tá precisando de venda. Ou algumas pessoas que estão sem vender e estão passando por um momento. Estão sem vender e já estão se habituando com essa parte de não vender. Beleza? E aí, o que, que acontece nesses dois casos? Eventualmente, a gente perde o tesão, perde a sede por assinar contrato. Por quê? Porque, falando no popular, a água não tá batendo na bunda ali, né? A gente não está matando cachorro a grito, a gente não tá ali precisando muito de dinheiro e um negócio a mais ou a menos não vai fazer tanta diferença na nossa vida. E no outro, a gente passou às vezes tanto tempo sem assinar contrato que a gente desmotivou. A gente tá sem energia. E aí o que que acontece? A gente perde a postura e a gente perde essa energia de execução. Beleza? Rafa, como é que eu sei se eu tô mais ou menos nesse processo? Algumas características de quem está nesse processo aí de olhar para o céu com muita fé e pouca luta. A primeira, que é o que estava acontecendo lá no Alphaville. Qualquer dificuldadezinha em uma proposta, a gente aceita que perdeu a negociação. Aceitar que perdeu fácil uma negociação. E por que, que eu tô te falando isso? Cara, porque eu aceitar que perdi uma negociação demora. Mas demora muito. Mas muito. Beleza? Por exemplo, olha só uma das negociações que eu fechei, que foi a do final de novembro ali, tá? No final de novembro, semana passada que eu assinei. Essa negociação, eu estava vendendo um apartamento para um investidor. Este investidor precisava de preço para o imóvel ser verdadeiramente rentável. O proprietário não baixava mais nenhum real. O investidor não subia mais nenhum real. E estava faltando um pedaço da minha comissão. Eu conheço, assim, dos corretores que eu conheço, tá? E todos vão dizer que não. Agora, analisando depois que eu der as respostas, todos vão dizer que não. Mas de 10 corretores que eu conheço, eu acho que 3 talvez tivessem essa ideia e fechassem esse negócio.
Beleza? Olha só o que eu fiz. Como é que foi a proposta? Esse investidor, a princípio, eu estava achando que ele ia comprar e ia fazer aluguel de Airbnb com esse imóvel. Durante uma das conversas, onde eu disse para eu conversei com ele, conversei e percebi que a minha comissão estava impactando o negócio. Não adiantaria eu parcelar para ele a minha comissão, porque ia acrescentar em cima do valor e ia ficar inviável para ele. Eu conversando com ele, eu perguntei, tá, mas o que tu vai fazer com esse apartamento? Ele disse, eu vou alugar. Perfeito, tu vai alugar Airbnb por temporada? Ele disse, não, eu vou alugar mensal. Daí eu disse, então eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tive a sacada na hora ali. Qual foi a proposta que eu tive com ele? A proposta foi, a minha comissão, agora na assinatura, eu vou receber uma parte. E eu vou entrar, eu acredito tanto que esse imóvel é um bom negócio para ti, que eu quero entrar no risco contigo dentro desse negócio. E o que a gente vai fazer? Tu só vai pagar o restante da minha comissão depois que eu alugar o teu imóvel. Mas eu quero uma exclusividade de locação, ou seja, eu ficaram 2% entrelaçados ali, tá? Eu peguei 4% da minha comissão na assinatura do negócio, ele me deu uma exclusividade de locação para o imóvel dele, e ele vai pagar os outros 2% a partir do momento que eu aluguei o imóvel dele, os primeiros aluguéis vêm para mim para cobrir esses outros 2%. Foi isso daqui que eu ajustei com ele. Eu me arrisco junto contigo. Eu acredito tanto nesse negócio que eu tiro a minha comissão agora. E eu acredito que eu vou alugar tão rápido o teu imóvel que rapidinho eu já vou recuperar minha comissão. É isso. Ele disse: gostei, aceitou, fechamos o negócio. E no longo prazo, a gente ainda recupera qualquer tipo de diferença dessa comissão, porque alugado por nós, a gente ainda tem os 10% de remuneração mensalmente ali para dentro da imobiliária. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu fui estudando, eu fui estudando, eu fui estudando. Num primeiro momento eu não sabia o que era. Depois eu comecei a questionar ele, tá, mas o que tu vai fazer? Tu tá investindo para quê? Vai fazer Airbnb? Não, vou fazer um aluguel convencional. Daí eu disse, então eu quero entrar contigo nesse aluguel e a gente fecha esse negócio. Vamos fechar esse negócio juntos? Eu ajusto agora nesse primeiro momento e tu me remunera perante o sucesso desse bom investimento. Pode ser? Pode ser, Rafael. Perfeito. Proprietário, ok. Comprador, ok. Negócio assinado. Hoje eu já coloquei no ar o anúncio de locação do imóvel. Vamos lá. Márcia, cheguei atrasada, mas cheguei. Bora, Márcia, valeu, vamos embora, tamo junto. Então é isso. Aceitar que perdeu uma negociação, dos 10, 70% dos corretores que eu conheço, Rafa, estatística medida? Não. Feeling de negócio, feeling do dia a dia do corretor, feeling do mercado imobiliário, beleza? 70% dos corretores que eu conheço não articulariam essa negociação para conseguir fechar. Eles fariam duas coisas, na minha opinião. Duas coisas. Ou eles iriam perder esse negócio, ou eles iriam baixar a comissão deles. E iriam fechar o negócio com 4% somente de comissão e não ganhariam o restante. Entendeu? Então, aceitar que perdeu fácil é uma característica de muita fé e pouca luta. Boa noite, desculpe o atraso. Imagina, Solange, seja bem-vindo aí. Já entrem aí deixando o like de vocês, beleza? Se não tiver inscrito, já olha se está inscrito ou não, já se inscreve também. Fechado? Então é isso. Isso é uma característica de aceitar que perdeu fácil a negociação, é uma característica de corretor que está com baixa energia, pouca vontade de fechar negócio. Cara, tu tá perdendo um negócio, dorme articulando, dorme pensando, o que eu posso fazer para fechar esse negócio? O que eu posso fazer para fechar esse negócio? O que eu posso fazer para fechar esse negócio? Beleza? Uma outra característica de corretores que estão com muita fé e pouca luta, na minha opinião, é os corretores. E agora falando muito mais no mercado de usado, tá? Imóveis usados. Que é o meu chão, é onde eu me firmo ali de verdade. São corretores que estão com dificuldade de venda e não estão captando imóveis. Ou estão captando poucos imóveis.
ou estão captando imóveis sem excelência, com pouca qualidade. Imóveis que não são aglomerados em uma região só, um nicho, um foco, e com fotos ruins, textos ruins, não estão com um bom trabalho, verdadeiramente. Por que eu estou falando isso? Porque uma característica de corretores que estão com pouca fé, com muita fé e pouca luta, sem ter essa postura de executor, é o seguinte: é não ter conhecimento do mercado imobiliário suficiente para entender que o mercado imobiliário é matemática. Corretor que só atende lead, em sua maioria, corretor que só se preocupa em atender lead, o lead que quer comprar o imóvel, tende a ser um corretor que não vende todos os meses. Corretor que capta imóvel com consistência tem muito mais chance de vender imóveis todos os meses do que o corretor que só trabalha o lead comprador. Rafa, por aí está dando 1% do valor do imóvel para aluguel? Luiz, nesse caso sim, tá? Nesse caso é um imóvel que vai estar muito próximo do 1%, por isso que eu acredito muito naquele investimento, tá? Por isso que eu entrei muito junto no risco dentro desse negócio aí, tá? Mas na sua maioria não. Na sua maioria é 0,5%. Quando tu tá dando 0,7, tá dando muito bom, tá? Mas normalmente 0,5. Então, assim, entender que o mercado imobiliário é matemática. E, gente, é matemática. E aqui entra nesses corretores que não compreendem isso, entra essa galera desiste antes da hora. E aí eu vou te dizer, se tu tá pensando em desistir agora, eu vou te propor uma coisa, tá? O que eu vou te propor? Baixa a cabeça e faz o que tem que ser feito. O que significa baixar a cabeça e fazer o que tem que ser feito? Significa, existe alguém aqui que tá te falando, mercado imobiliário é matemática. É matemática, beleza? Fazem 45 dias 45 dias não. O dia exato que eu comecei a trabalhar na imobiliária lá onde a gente fechou a parceria, que é a Bing Imóveis aqui em Porto Alegre. O dia exato. É. E é uma imobiliária que vinha praticamente pelo que eu me lembro aqui, eles assistem as lives aqui, que eles corrijam nos comentários aqui depois da gravação dessa live, tá? Há mais de um ano sem venda aqui em Porto Alegre. Eu entrei no dia 27 de outubro, lá. E ontem a gente assinou o segundo contrato de venda. É matemática. Rafa, e tu tá me dizendo que nesse período tu captou os 8 agenciamentos que precisava para fazer? Eu vou dizer que é a soma de duas coisas. Eu captei alguns imóveis, sim, mas o mercado imobiliário ele é matemática e energia e tesão. A gente precisa de tesão. A venda de novembro eu desencavei do meu relacionamento. Eles tinham um imóvel, eu tinha o cliente. Eu casei as duas coisas e já fechei uma venda lá. A venda que eu assinei ontem, ela é uma venda que o lead entrou lá enquanto eu estava lá mês passado e o imóvel era deles. Eu só cheguei lá, estava no lugar certo, na hora certa e fiz o que tinha que ser feito para fechar negócio. E por que eu tô falando sobre isso? E aí a gente vai falar desse tesão por negócio. Agora eu vou entrar na parte mais de execução, da postura. Eu entrei lá com uma postura de negócio, uma postura de fazer acontecer. Eu não comecei lá mole. Eu não comecei lá com dúvida. Eu comecei para fazer acontecer. Eu entrei lá e o Léo, que é o meu sócio, ele me disse é mentira. Mas eu entrei lá e eu entrei focadíssimo. Eu tô focado. Eu tô trabalhando, mas tô trabalhando para vender todo mês lá. E eu tô trabalhando agora. Eu preciso começar a trabalhar para aumentar a equipe de venda. É isso. Postura de fechamento. Eu não fui para passear. Eu fui para vender aquele imóvel. Para eu dominar a visita e eu mostrar aquele imóvel para o cliente. Mas a gente tem que ter energia para fechar negócio. A gente tem que ter postura de fechamento. Olha o que aconteceu nesse negócio que eu assinei ontem, tá? Eu captei o cliente, conversei com ele, agendei visita para o imóvel,
A gente foi visitar o imóvel, fiz o tema de casa, cheguei lá uma meia hora antes do imóvel, eu não conhecia, conheci o prédio, aprendi tudo, li todos os avisos que tinha no elevador da administradora. Lá eu vi qual era a taxa para usar o salão de festas, eu vi como é que funcionava para usar o salão de festas, as reservas da churrasqueira, a reserva de tudo. Eu vi tudo. Eu fiz o tema de casa. Eu entrei no prédio e aprendi tudo o que eu tinha para aprender. Eu identifiquei onde é que era o box de garagem, para quê? Para eu não parecer um amador. E quando o cliente chegasse, eu conduzia a visita. Eu peguei eles e eu conduzi a visita por todo o prédio. Eu fui explicando: aqui funciona assim, a churrasqueira é assim, o quiosque da churrasqueira ali é desse jeito, vamos até a garagem, vamos lá. Eu não pestanejei com o cliente. Por quê? Porque faz parte da vida do corretor mostrar domínio sobre a profissão e encantar o cliente. Então, beleza. Que isso acontecer na primeira visita não é comum. Eles puxaram uma trena de dentro da bolsa e começaram a medir. Postura de fechamento. Eu não fui para passear. Eu fui para vender aquele imóvel. Para eu dominar a visita e eu mostrar aquele imóvel para o cliente. Entramos, o cliente, eu percebi que o casal estava falando sobre algumas coisas sobre o imóvel ali, sobre o apartamento, e eu vi que eles estavam cochichando e estavam um pouco constrangidos. Eu vi que vocês falaram ali sobre o cupim ali entre vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Da minha experiência como corretor, a hora é agora para vocês olharem tudo. Então, assim, ó, batam nas portas, abram, fecham, quer abrir janela, fecha a janela. Fiquem à vontade, por quê? Porque esse imóvel aqui, para vocês escolherem o imóvel certo, vocês precisam ter certeza do que estão fazendo. Então, fiquem à vontade dentro do apartamento. O apartamento estava desocupado. E aí eu saí, fui fazer um videozinho, fiz um vídeo no imóvel e tal. E eu deixei eles à vontade conversando, porque eu já tinha mostrado tudo. Agora ali, de repente, olha só o que aconteceu. De repente, para quem é corretor sabe que isso acontecer na primeira visita não é comum. Eles puxaram uma trena de dentro da bolsa e começaram a medir. Para quem é corretor sabe, quando o cliente começa a medir, opa, gostaram do imóvel. Eles me perguntaram se o proprietário aceitava a proposta. Daí eu peguei e disse: olha só, experiência também. Proposta é vocês que decidem. Conversem entre vocês. Vocês gostaram do apartamento? Gostamos. Conversem entre vocês e vejam qual é o valor que ficaria confortável para vocês fechar esse negócio. Me passem essa proposta e eu vou dar um jeito de fechar para vocês. E aí eles fizeram isso, conversaram. 2 dias depois a gente conversou de novo e eles me passaram a proposta e eu fui fechar negócio e fechei. A partir do momento que eu comecei essa negociação, o proprietário aceitou, a gente ficou uns 4, 5 dias pelo menos negociando. E vinha proposta, e vinha, e fechava, os clientes aumentaram um pouco da proposta que eles fizeram inicialmente. O proprietário baixou um pouco de onde ele estava. E aí eu descobri que existia uma dificuldade do cliente dar a entrada, né? O cliente estava com a entrada mais curta. E aí o que eu fiz? Mas ele tem uma boa renda. Então a minha comissão ficou lá para depois do registro de imóveis, depois do financiamento. Por quê? Para ele poder reduzir esse valor que ele daria de entrada no financiamento. Então eu joguei lá para diante a minha comissão para fechar o negócio. Eu tentei até o último não fazer isso, mas quando eu percebi, eu preciso fazer, eu fiz. E aí o que eu fiz? O cliente disse que já estava conversando com a gerente sobre o financiamento, a gerente do banco dele, ele tinha uma renda muito boa. Acho que um dia e pouco depois, um dia e meio depois que a gente bateu o martelo no preço, o cliente me liga me dizendo: Rafa, vou precisar cancelar a negociação contigo. Foi isso que ele me falou. E eu queria saber se eu vou ter algum custo, porque a gente ajustou preço, a gente ajustou tudo com o proprietário, eu quero saber se vai me custar alguma coisa eu desistir desse negócio. Aí o que eu falei para ele? Eu disse: olha, desculpa a minha intromissão, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro eu deixei ele tranquilo. Eu disse: pode ficar tranquilo, não tem custo nenhum. A gente não assinou contrato, a gente não assinou nada, então tá tudo certo, tá tudo bem. Mas deixa eu me intrometer. Por que tu tá cancelando? Por que tu tá desistindo do negócio? Aí ele pegou e me disse: porque não aprovou o financiamento que eu precisava. Aí eu disse: tá, mas quem que te disse que não aprovou? A minha gerente.
Deu, tá, mas quanto que aprovou? Aí ele me falou 290 mil e ele precisava quase 400 mil. E aí, ele me falou isso. E eu peguei e disse pra ele, disse, tá, mas, cara, tem alguma coisa de errado, porque a renda de vocês é alta, a renda de vocês comporta. Aí entrou, ativou em mim a postura de fechamento. A postura de, cara, eu não vou perder esse negócio. Tu confia em mim? Eu perguntei pra ele, tu confia em mim? Ele, sim, confio. Daí eu disse, olha só, me permite resolver esse negócio aqui pra vocês e a gente vai conseguir fechar esse negócio. Porque vocês têm renda, só tá precisando, faltando direcionamento. Deixa eu conversar com uma correspondente aqui que eu sempre passo os meus negócios e a gente tenta aprovar com ela esse financiamento, pode ser? Pode ser. Olha só que maluco. Eles passaram, eu montei um grupo, eles passaram documentação para ela, 2 dias depois ela aprovou o financiamento que eles precisavam, exatamente no mesmo banco que negou para eles o financiamento. Basicamente faltava conhecimento de quem estava encaminhando esse financiamento. E aí eu comecei a conversar com ele, daí eu comecei a entender que ele precisaria de empréstimos depois para pagar a minha comissão e tudo mais, e aí a gente foi ajustando. Eu disse, olha só, como tu precisa de empréstimo para pagar minha comissão, vamos jogar a minha comissão lá pro final, a gente assina o financiamento primeiro para que não dê problema. Esse empréstimo tu não pegue antes, não dê problema na aprovação do crédito lá até a assinatura do contrato, porque tu não pode comprometer tua renda, e depois tu pega esse empréstimo e me paga. Tá certo? Tá tudo certo. Fechou. Ele me pagou uma pequena parcela da comissão agora e o restante após o financiamento. Fechou. Tá tudo certo. O contrato de financiamento, inclusive, já foi assinado, porque a gente adiantou todo o processo e foi. Basicamente, eu não aceito perder negócio fácil. Não é teimosia, é construção. Beleza? Eu articulo todas as pontas de um negócio. Eu não olho para o céu com muita fé e pouca luta. Eu olho para o céu com muita fé e muita luta. Muita luta. E o que eu quero propor para vocês é vocês começarem a perceber e exercitar isso em vocês. É olhar para o céu com muita fé e muita luta. A gente tem que lutar. A nossa profissão ela não é fácil, mas ela funciona. É possível sobreviver e sobreviver muito bem e fazer muito dinheiro dentro do mercado imobiliário. É um dos mercados que melhor remunera a gente. A minha proposta é muita luta. Não é ser teimoso, é lutem de verdade. É postura de execução. Energia de execução. Quando eu contrato um corretor, por exemplo, para minha equipe, isso é o que eu espero dele também. O corretor não pode ficar dependendo, Rafa, mas agora eu virei teu aluno, por exemplo, sou teu mentorado. Eu vou ficar esperando as tuas respostas para tudo. Não. Não. Cara, busca, vai atrás. Eu já te dei uma direção. Que nem a Michelle, por exemplo. A Michelle é uma mentorada, tá? Eu disse para ela várias vezes. Ela era uma mentorada que, do que eu conversei com ela, eu disse: tu precisa sair do lugar que tu tá e tomar uma decisão de ir para outra imobiliária. E ela disse: eu vou tomar essa decisão em fevereiro. Ou ia esperar o Natal. Ela me falou que ia esperar o Natal. Se tu esperar o Natal, tu vai chegar em fevereiro e vai me dizer que ainda não vendeu nada. Então não espera o Natal. Eu tô te falando, eu sei a matemática do mercado imobiliário. Não entendi bem. O comprador que te pagou a comissão, Luiz, quando o negócio está redondinho, o proprietário me paga a comissão. Mas quando eu começo a perceber que a minha comissão está impactando, a parte que detém do dinheiro, detém do recurso financeiro, normalmente ela é o comprador, beleza? Então o que eu faço? Flexibilizar não, para viabilizar o negócio, eu flexibilizo a forma de pagamento da minha comissão. E o proprietário, ele fica dependendo do comprador pagar para ele e ele me pagar. Ele disse: eu não sei se o cara vai me pagar esse parcelamento, eu não quero assumir esse risco. Então, em contrato, eu ajusto que o comissionamento vai ser pago pelo comprador, porque é a parte que detém do recurso financeiro. Eu retiro das costas do proprietário a responsabilidade pelo pagamento da minha comissão. Logo, eu estou assumindo o risco caso o comprador
falhe no parcelamento, por exemplo, comigo, ou atrase esse meu comissionamento, eu cobro do comprador, eu não cobro do proprietário, entendeu? E aí eu faço um contrato de honorários, uma cláusula de honorários ali dentro do contrato, especificando que o comprador será responsável em me pagar a comissão, com multas caso ele não cumpra com aquele acordo. É assim que a gente faz. Dá para fazer dos dois jeitos. Tu pode botar uma cláusula dentro do contrato de compra e venda, e o jeito ideal, o melhor jeito, um contrato de honorários anexado ali junto a esse contrato de compra e venda, onde o comprador assina contigo esse contrato de honorários com multas, prazos e tudo mais que se segue. Então é um jogo de cintura para fazer o negócio acontecer. Entre não fechar negócio e articular desse jeito, eu articulo desse jeito e fecho mais negócio. Entendeu? Não sei se me fiz claro, tá? Mas é isso, gente. Então, essa postura, beleza? Ó, não para no primeiro obstáculo. Preço. Não vou nem passar essa proposta pro proprietário. Eu já ouvi isso muito de corretor, tá? Eu não vou nem passar essa proposta pro proprietário, porque essa proposta aqui é muito baixa. Bullshit. Besteira. Proposta é proposta. Passa pro proprietário. Existe alguém que te disse, quero comprar, só falta ajustar o preço. Então, assim, tu diz, olha, a proposta é baixa, mas o meu papel não é decidir. Eu vou passar pro proprietário. Mas, na minha opinião, a proposta tá baixa. Deixa para mim que eu vou passar igual. Vou fomentar nele uma contraproposta para pelo menos a gente startar uma negociação, ok? Ok. Vai lá e passa, ajusta essa contraproposta, provoca o proprietário a gerar uma contraproposta e começa essa negociação. Beleza? Transmitir segurança para quem está comprando e para quem está vendendo. Isso daí, olha só, esse proprietário ali que eu vendi o apartamento para investimento, ele achou que eu estava baixando a minha comissão 100% ali, que eu não tinha articulado essa outra coisa, esse outro formato ali do aluguel, para repor a minha comissão depois. E aí, quando ele leu que eu estava baixando a minha comissão e ele gostou do meu trabalho, ele disse: Rafa, vamos fazer assim, a gente bota para alugar. Ah, tá, entendi, vírgula. É que tá um pouco pequeno para eu ler aqui na minha tela. Entendi, vírgula. Nada combinado, contratado é caro. Exatamente, nada. O combinado não sai caro. Exatamente isso daí. Ah, é ajuste e contrato. Tu bota em contrato e bota multas, entendeu? Tu bota ali penalidades para caso ele não te pague. Então é um título executivo. Porque o contrato, ó, vou trazer um conhecimento para vocês aqui de contrato, tá? Rafa, o contrato reconhecido em cartório, ele tem força? Ele tem força, mas um contrato assinado por duas testemunhas é melhor do que um contrato somente ah, assinado em cartório, tá? Confirma reconhecido em cartório. Por quê? Porque o contrato com duas testemunhas, ele se transforma em um título executivo. Tu pode executar esse contrato. Então, tu faz um contrato de honorários com duas testemunhas. Eu sempre boto duas testemunhas em tudo, tá? Então, um contrato de honorários com o comprador, com duas testemunhas, e aquilo se transforma em um título executivo. Tu pode executar aquele contrato a qualquer momento. Entendeu? Juridicamente, o efeito é mais rápido caso tu precise acionar na justiça. Fechado? Então, vamos lá. Desculpa. Voltando, então, só recapitulando aqui os passos, porque eu me estendi já. Para variar, estava com saudade das lives aqui, para me estender bastante aqui na live, fechado? Então aqui, ó, primeira postura, não aceita perder negócio. Segunda postura, energia de execução, cara. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa, cara, bate no peito e diz, cara, eu sei que tá difícil, mas eu vou fazer acontecer. O Rafa disse que eu preciso escolher um nicho de imóvel e captar o máximo de imóvel. Quanto mais imóveis tu captar com excelência, o mais rápido possível, mais rápido tu vai vender. Mais rápido tu vai vender. É matemática dentro do mercado imobiliário. Vai acontecer. E eu vou te dizer uma coisa, tá? É muito maluco quando acontece isso. Eu tenho certeza que muita gente, se fizer o que eu tô falando aqui, mais pra frente, vai se lembrar do que eu tô dizendo agora, tá? É maluco. É maluco. Mas
Se tu começa com essa postura e tu vai pra cima de verdade, tu trabalha, tu dá uma surra de trabalho, inacreditavelmente os astros se alinham, surge um lead do nada e tu fecha um negócio assim. É sempre assim. É sempre assim. Do nada surge um lead e tu fecha negócio desse jeito. Vou dar um exemplo. Eu não sei ainda qual é o próximo negócio que eu vou fechar. Mas hoje surgiu um apartamento que eu botei à venda, que entrou uma captação. Eu captei um imóvel exatamente do jeito que um lead que entrou para mim há 2 semanas atrás tinha me pedido. Só que eu tô trabalhando. Eu tô olhando para o céu com muita fé e muita luta. Muita fé e muita luta. Então, Rafa, tu acha que vai vender? Cara, bota fé que vai vender para esse cliente. É certo que vai vender? Não é certo, mas tá tudo bem. Eu acredito sempre. Sempre, sempre, sempre. Energia de execução, direcionamento, ritmo, clareza, consistência. Fechado? Não parar no primeiro obstáculo, não parar na primeira objeção, entender, ter disposição para articular negócio. Lá na Alphaville é isso que estava faltando. Eles estavam com um contrato perfeito, maravilhoso, faltando um pedacinho de comissão para fechar o negócio, e eles não fecharam o negócio. Ele não botou, não fez um parcelamento. Cara, eu parcelo, se tiver que parcelar no cartão, eu pago a taxa do cartão, mas eu fecho o negócio. É melhor pagar a taxa de cartão de crédito, por exemplo, mas fechar negócio e aumentar o meu faturamento do que eu não fechar negócio. Entende? É muito melhor isso para mim. E o corretor que olha para o céu com muita fé e muita luta cria caminho. Ele não espera o caminho perfeito. Beleza? Se o comprador trava, ele busca uma nova rota para o comprador. Se o banco não aprovou, cara, tu vai esgotar todos os bancos até aprovar. Porque venda é emoção. O cliente, esse que perdeu o financiamento, ele veio para mim frustradíssimo. Frustradíssimo. Ele estava triste porque ele não ia conseguir comprar o imóvel que ele tinha gostado. Ontem ele saiu muito feliz, ansioso para poder pegar posse do imóvel. De um imóvel que ele tinha perdido. E se fosse um corretor que aceita que perdeu o negócio no primeiro obstáculo, esse cliente não tinha comprado o imóvel que ele tinha sonhado. É injusto até com o cliente quando a gente não tem essa postura. Beleza? Se o proprietário empaca, a gente traz comparativo, a gente traz soluções, a gente ajusta de algum jeito. Beleza? Se o nosso parceiro desanima, a gente ajusta a estratégia junto com o parceiro. Vocês lembram, há pouco tempo atrás, foi o contrato que eu assinei em outubro, a venda que eu assinei em outubro. Outubro lá. A venda que eu assinei em outubro, eu trouxe aqui a história da crise que eu tive com um colega. Poxa, cara, foi assim, ó, foi um suador para eu conseguir fazer a venda, porque o colega não, ele olhava para o céu com muita fé e zero luta, -10 de luta, -10 de luta. Porque o corretor parceiro estava 1 ano sem vender imóvel e ali eu descobri o porquê, porque ele não queria vender imóveis. Ele não queria. Muita fé e -0 de luta. -0. Eu precisei lutar muito, muito, muito para eu conseguir vender aquele imóvel. Agora, inclusive, terça-feira a gente assina a escritura daquele apartamento. Beleza? Venda de imóvel usado, tá? É persistência qualificada. É a gente qualificar os imóveis que a gente capta e persistir até a venda. É isso. A nossa energia é um fator comercial. Se eu comecei a trabalhar com venda, entende que a tua venda começa na tua postura e na tua energia. Se o cliente sente insegurança na hora, ferrou. O cliente prefere corretor que tem liderança, que mostra para ele, todos os clientes, o comprador, olha só, eu tava falando ali, me esqueci. Quando o proprietário do apartamento que eu vendi semana passada, o proprietário achou que eu não tava ganhando toda a minha comissão. Ele viu ali que a minha comissão tava menor. E aí ele pegou e disse, Rafael, eu não quero fechar esse negócio se tu for baixar a comissão. E ele me propôs o seguinte, ele vai botar para alugar, a gente aluga antes e eu te passo os aluguéis. Olha só o que ele tinha pensado ali.
Ele disse, eu te passo os aluguéis para completar a tua comissão. Eu disse, cara, tá tranquilo, eu já fechei minha exclusividade com ele e já propus isso para ele. Tá tudo certo. Ele, bom, então assim eu assino, tá tudo bem. O cliente fazia questão de me pagar comissão. Isso é postura, isso é energia. E esse cliente, ele me disse, cara, quando ele foi falar de algum problema, ele me disse, se der algum problema, eu tô tranquilo, porque eu percebi, e olha, o meu relacionamento com esse proprietário tem menos de 30 dias, eu acho. Menos de 30 dias. Ele disse, eu já percebi que tu é um cara que resolve. Então tá tranquilo, Rafael, muito obrigado. Os clientes preferem corretores que lideram a negociação. A partir do momento que ele quer decidir até a proposta, dali para frente ele precisa da gente. Ele quer que a gente lidere, beleza? A nossa postura ela é muito, muito, muito importante. O proprietário respeita corretor que é firme, que é consultivo, às vezes que é insistente com a educação. A gente precisa ser solucionador de problemas. Toda venda dentro do mercado imobiliário é um problema. O cliente tem um problema que ele precisa encontrar o imóvel para ele, o proprietário tem um problema que ele precisa vender aquele imóvel. O corretor precisa ser o solucionador. Ele não é mensageiro, ele não é nada. Nós somos intermediadores, mas a nossa postura é solucionar esse problema no meio do caminho. Vender é remar, não é rezar. Oração é uma coisa e remar é método, é matemática. A gente rema, rema, rema e sai do lugar. Nas dificuldades a gente ora junto. A gente vai orar junto. Beleza? A gente precisa agir com a postura de quem viabiliza negócios e não quem espera que o negócio aconteça sozinho. Fechado? Eu quero perguntar para vocês aí se vocês lembraram de, se vocês fizessem um questionamento para vocês, cara, vocês acham que vocês já perderam o negócio por aceitar que perderam? Que se vocês tivessem insistido um pouco mais ou tivessem um pouco mais de sagacidade ali dentro do fechamento, de criatividade para fazer esse fechamento, que vocês teriam assinado mais contratos do que vocês já assinaram até aqui. Beleza? A minha ideia aqui é que a gente pare de esperar os negócios acontecerem e façam os negócios acontecerem. Fechado? Espero que eu tenha contribuído aí com você. Se tu ficou até aqui nessa live, já lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal. Rafa, quero melhorar a qualidade do meu trabalho. Aqui embaixo tem o meu curso de edição de fotografia. Primeiro passo ali para... Oi, Márcia, agora tá vindo tudo escrito maluquinho ali. Aqui embaixo tem o primeiro, acho que é o primeiro link da descrição. Curso de edição de fotografia, primeiro passo para qualificar as tuas captações e aumentar as tuas vendas. E também tem aqui o agente do ChatGPT que eu desenvolvi para te ajudar a melhorar os teus textos. Então, fotos melhores, textos melhores, imóveis focados no teu bairro, focados em um bairro só, em um lugar só. Tu vai conseguir melhorar tuas vendas. Fechado, gente? Rafa, quanto que é o curso? Cara, é baratinho. Eu acho que o agente GPT ali é quase dado, se eu não me engano, tá R$50 ou menos, tá? E o curso de edição tá 147 ou menos. Eu não lembro se tá 97 ou 147. É um dos dois. Fechado? Não tem desculpa. Dá para fazer em 12 vezes. Até o bot, o agente do ChatGPT dá para fazer em 12 vezes. Então, contem comigo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se estiver assistindo depois na gravação também quiser me mandar um direct para perguntar alguma coisa, me manda. Eu respondo sempre que possível todo mundo. Busco responder sempre, às vezes demora, mas respondo. Fechado, gente? É muito bom estar de volta aqui nas lives. Um forte abraço para todo mundo. Bora preparar, dá tempo de vender. Bora preparar o fechamento desse ano aí. E passar um Natal, comemorando, estourando a espumante e agradecendo a Deus por todas as vendas que a gente fez ainda esse mês. Fechado, gente? Um forte, forte abraço para todo mundo e até nossa próxima live. Precisa estar dentro do grupo para ser avisado. Horários aleatórios, dias aleatórios. Vou mandar só lá dentro do grupo. Fechado? Um abração e até a próxima live.